Irmãos, vamos lá, Salmo 51. Abra sua Bíblia e nós vamos ler. Pastor, tem que fazer a formatura em inglês, vai ficar bonito, pastor. Agosto, é? Já está marcado. Maravilha. Salmo 51, nós vamos meditar na palavra de Deus. Nessa noite, nós vamos falar sobre o arrependimento, que é o caminho para a restauração de Deus. E o Salmo 51, em muito revela isso a nós. Vamos ler? Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Verso 7. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim, dentro de mim, um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará na tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, e dos holocaustos, das ofertas queimadas sobre o altar se oferecerão novilhos. Glória a Deus. Amém? Abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai, nessa noite, fala conosco de maneira poderosa. Queremos ouvir a tua rica palavra, essa palavra que nos rasga e nos transforma para estarmos junto de ti em santidade. Por isso, Senhor, nessa noite fala conosco, porque a tua palavra é viva. Ó Deus, se há alguém nessa noite que ainda não te aceitou como Senhor e Salvador de sua vida, que haja conversão, que haja conserto, que haja transformação, que haja, ó Deus, o trabalhar do Senhor nessa vida. Se alguém que um dia esteve junto de ti, mas agora está longe, distante, Senhor, visita esse coração, visita, Senhor Deus, essa vida, para que possa estar junto de ti, porque não há nada melhor do que estar no teu altar, servindo ao Senhor e conhecendo mais de ti. Muito obrigado, Pai, por isso. Te louvamos, te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Desde muito cedo, Davi foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Um jovem nascido na cidade de Belém, a cidade mais simples, mais humilde, mais pobre, e Davi era da família mais humilde e também mais pobre. Mas havia um homem em Israel que foi escolhido por Deus, chamado Saul, e que foi o primeiro rei de Israel. Mas esse homem, Saul, abandonou o Senhor, desistiu de Deus, enfiou no pecado e abandonou a vontade do Senhor. Então Deus escolheu um menino que por volta dos 16, 17 anos, raquítico, magro, simples, pobre,
estava ali cuidando das ovelhas do seu próprio pai. E como pastor de ovelhas, Davi, todos os dias pela madrugada fora, pegava sua pequena harpa de 6 cordas e tocava e clamava ao Senhor e falava com Deus, e Deus falava com ele, e ele fazia poesias no seu coração. Mas esse pequeno Davi, esse jovem de 16 anos, não sabia que ele seria o segundo rei de Israel. A Bíblia diz que esse menino chamado Davi, ele amava tanto a Deus, ele olhava tanto para o coração de Deus e Deus para o coração dele, que Deus quis fazer algo extraordinário na vida dele, chamado Davi. Então Deus, de maneira silenciosa, preparou um plano que ele, Davi, não conhecia, mas estava no coração de Deus. E nessa noite eu quero dizer para você que talvez Deus esteja preparando planos muito especiais para a sua vida, que você não conhece, mas Ele conhece. Então Davi começa a entender os propósitos de Deus, mata Golias, é aclamado em Israel, e Deus destrona Saul, porque Saul havia o abandonado, e Deus faz com que o profeta Samuel unja a Davi, mas manda Davi ficar calado, porque no tempo certo Deus ia levantar Davi como rei. E é interessante demais perceber que Davi foi perseguido por Saul e nem um fio da cabeça dele caiu, porque Deus era com ele. Amém, irmãos? Se Deus tiver planos, e se Ele estiver preparando esses planos em silêncio para a sua vida, nenhum fio da tua cabeça, ninguém vai impedir os planos de Deus. Amém? Porque aquilo que Deus preparou para você é seu e ninguém toma. Não tem essa. Outra coisa, Davi mais tarde se torna o rei de Israel. E se torna um rei famoso, porque ele vai conquistando reinos, vencendo batalhas, sendo um grande estrategista militar. E aonde ele entra, ele vence. Ele não entra em nenhuma briga para perder, porque Deus era com ele, e quem dava o mapa da estratégia da guerra e da vitória era Deus. E eu quero dizer para você que todas as batalhas que você enfrentar, assim como Deus foi com Davi, Deus te dará o mapa da vitória. Ah, mas se você crê, tem que dar um amém mais forte, não é isso? Amém, não é isso? Amém. E se algum irmão dormir na hora da mensagem, dá um beliscão santo e diz: acorda em nome de Jesus. Tá bom? Ouviu? Não, ninguém vai dormir na hora da mensagem, né? Joel está cansado, coitado. Esse homem é o fazedor de obra lá das Olimpíadas, não é isso? Ah, isso aí. Temer está no calo dele, para o engenhão sair certo, não é isso, Joel? Está cansado, coitado. Mas olha o que acontece. Que coisa especial. Davi agora era rei, comia do bom do melhor, era servido em taça de prata, comia das uvas melhores do reino, bebia o melhor vinho, vestia o melhor linho, e houve uma grande batalha. E o interessante é que Davi ia em todas as guerras, ele era o primeiro cavaleiro, o general que estava à frente. Mas nesse dia, já depois de alguns anos que ele estava à frente do povo de Israel, Davi não foi para a batalha, ficou em casa, deitado no sofá, comendo uvas e dormindo até tarde. Agora Davi entendeu o seguinte: meu exército resolve sozinho os problemas, para que eu preciso ir? Eu sou um rei já famoso, completo, já tenho uma boa história, já provei que sei matar os inimigos, posso ficar em casa. Isso é uma grande lição para nós que somos líderes. É uma grande lição. Tem um ditado lá na roça, em Minas Gerais, que quem engorda, né, o negócio, quem engorda a boiada é o olho do dono. Não é isso? Ou seja, pastor tem que estar na frente da batalha, não é isso, irmãos? Não é? Dos evangelismos, da obra. É isso aí, tem que estar. Dos trabalhos, dos aconselhamentos. Você que é líder precisa entender que Deus te usa. E Davi estava ali acomodado. E olha, irmãos, preste atenção no que eu quero dizer. De repente Davi estava no seu terraço.
E, tipo, como é que é o nome desse negócio aí? Que chama? Não é kimono, não. Como é que chama? É o roupão, né? Tem um nome em inglês, como é que é o nome? É hobby? Como é que é? É o hobby, roupão, muito bem. Então eu estava lá, com seu roupão aveludado. Chega no terraço, olha lá para baixo. Estava na casa do vizinho, no vizinho chamado Urias, um dos seus melhores soldados. Urias estava na guerra, mas estava de janela aberta uma mulher, que era a mulher, Betseba, a mulher do vizinho, do soldado Urias. Tem uma história que a psicologia, alguns defendem, que diz que o homem gosta de olhar e a mulher gosta de ser olhada. Não sei se é bem assim, né? Que o homem gosta de olhar e a mulher gosta de ser olhada, mas no caso de Davi enxerga e vê a janela aberta e deseja aquela mulher que está nua tomando banho na casa do vizinho, do seu vizinho chamado Urias. Era a mulher de Urias, mas ele a deseja. Ele pensou em seu coração: eu sou rei, posso ter a mulher que eu quiser. Mas no momento de desprezo à vontade de Deus, desejoso de transgredir a lei do Senhor, ele manda chamar aquela mulher para uma conversa mais íntima, e o empregado dele vai lá e diz: olha, o rei mandou te chamar. Ela não se deu conta que o rei estava enxergando nua, tomando banho, mas ela vai, e quando o rei chega, ou seja, ela chega próximo do rei. Davi era bom de papo. É só você ver os salmos, uma poesia fina. Ele conversava bem, tanto que escrevia muito bem. Ele era músico e gostava de sussurrar aos ouvidos de suas esposas, mas agora ele sussurra no ouvido errado as palavras que Satanás colocou no seu coração. E ali comete pecado com aquela mulher depois de alguns dias chega: Davi, estou grávida. O problema estava arrumado. Estou grávida, e agora? Meu marido está na guerra, o que vão dizer de mim? E se vierem me perguntar, eu vou ter que dizer: ora, eu não vou morrer apedrejada, porque eu vou dizer, foi o Senhor. Davi fez 4 planos. Primeiro plano, Davi fez: eu tenho que mandar chamar Urias logo, que está lá na guerra, cansado, para tirar umas férias. Manda chamar Urias. E Urias vem, não é isso? Interessante, quando Urias vem, Urias disse: olha, rei, legal que o senhor gosta de mim, que o senhor é meu amigo, quer me dar as férias, mas os meus soldados estão morrendo na guerra, de fome, frio, sede, e não é justo que eu esteja aqui de férias. Então eu vou acampar do lado de fora. Nem em casa ele entrou para tomar uma água. É isso. Porque a estratégia do primeiro plano dos 4 de Davi era qual? Ele vem de férias, passa uma semana em casa, ora, está com saudade da mulher, você sabe o que acontece, né? Neném. Aí ele pensou nessa estratégia: meu problema está resolvido. Mas Urias não entrou em casa, porque disse: não é justo meus soldados estarem morrendo e eu no bem bom. Plano 2. Segundo plano: beleza, ele não quer entrar em casa, mas já sei. Vem cá, Urias, vem comer comigo um grande banquete. E qual é a estratégia de Satanás na cabeça de Davi? Eu vou dar bastante goró para esse cara, que ele vai ficar bastante bêbado. Aí eu mando levar ele para casa, ele dorme, no dia seguinte não sabe o que aconteceu, se fez, se não fez, deixou de fazer. Ele pensou. No final das contas, a mulher vai aparecer grávida e ela vai dizer: você não lembra? Você estava meio chapado, é você que não lembra. Mas aquele homem decide não entrar em casa porque não era digno. Olhe, ele se comporta na festa. Terceiro plano: não adiantou chamar ele para tirar férias, não adiantou ele ficar bêbado, porque ele não teve nada com a mulher, e não adiantou, e agora ele tem que voltar para a guerra, porque ele quer voltar para a guerra. Ele decide: não, meu rei, eu tenho que servir ao meu Deus, eu tenho que servir ao Senhor Davi, que é o meu rei, eu preciso voltar para a guerra. Olha só, ele volta para a guerra, mas Davi faz um plano terrível contra ele. Escreve uma carta e manda Joabe, o seu general, colocar ele, o próprio Urias, na frente de batalha. Engraçado,
O diabo colocou na cabeça de Davi que esse era um plano infalível, que daria tudo certo. Então aquela carta foi entregue nas mãos do próprio Urias. Ele não abriu a carta e não sabia que nas próprias mãos ele estava levando a carta para o general colocá-lo na frente de batalha, onde ele morreria. E nessa carta estava escrito: Joabe, meu general, coloque Urias na frente de batalha para que ele morra, e não mande muitos soldados com ele, porque eu quero que ele morra mesmo. Terceiro plano. E aconteceu que Joabe fez conforme foi dito. Foi para a frente de batalha, mandou Urias para a frente de batalha e mandou a notícia depois para Davi: Davi, olha só, morreu muita gente, mas também Urias morreu. Joabe não entendeu porque Davi tinha feito aquilo, mas lamentou porque por conta dessa história morreu muita gente inocente. Quando alguém é usado por Deus, muita gente inocente é abençoada. Quando alguém é usada por Satanás, muita gente inocente sofre. E o quarto plano: já que não adiantou chamar ele de férias, não adiantou pensar em embebecê-lo. Como é que é? Tá, vocês entenderam. Torná-lo bêbado, tá. É isso aí, eu gostei. Fugiu a palavra. Não adiantou, ele está morto, mas tem um problema. O cara não entrou em casa, a mulher estava grávida. Então Davi, para parecer como um bom mocinho, disse o seguinte: ó reino, agora essa mulher está viúva, eu irei casar com ela. Pronto, resolvido o problema. Traz ela para dentro de casa, casa com aquela mulher e pensou: plano resolvido. 4 estratégias e agora ninguém sabe do meu problema, mas Davi se esqueceu que quando o homem não sabe, quem é que sabe, irmãos, do pecado? Deus sabe. E nessa noite você talvez esteja escondendo algo de Deus e pensando: ninguém sabe. Os planos saíram como eu pensei, a estratégia foi feita de acordo com aquilo que eu organizei, mas Deus sabe. Deus sabia. Havia um profeta em Israel chamado profeta Natã. Qual é o nome do profeta, gente? Natã. Deus fala com Natã o que tinha acontecido. Revela a Natã, o profeta. E o profeta chega, preste atenção nessa história. Ele chega na casa de Davi, no palácio, e diz assim: ô rei, vem cá, tem um problema para o senhor resolver. Problema muito sério. E Davi já tinha escrito o Salmo 38, já tinha escrito o Salmo 51. Entre esse momento, porque ele matou um homem inocente, o marido daquela mulher, só para esconder o adultério. Ele matou soldados inocentes. E ele não conseguia mais dormir. Antes de Natã chegar no palácio, os seus ossos se endureceram. A sua carne, diz o Salmo 38, ela gemia. Ele rolava de um lado para outro na cama. As noites eram banhadas de lágrimas. O seu travesseiro estava banhado de lágrima e de sofrimento, porque ele tinha perdido a alegria da salvação. Ele não tinha mais força para orar, ele não tinha mais força para ler a palavra de Deus, ele não tinha mais ânimo para levantar de manhã, ele não tinha mais desejo de pegar o seu instrumento e tocar um hino para o Senhor, porque ele diz nesse Salmo 51 que a alma dele se tornou em sequidão e estio, secou como terra seca. E vem o profeta Natã, diz assim: Davi, eu quero que você me ajude a resolver um problema. E a história que Natã, o profeta, conta para Davi é a seguinte: Davi, aqui no reino tem um problema muito sério, que só você, que é o rei, pode resolver. Há 2 homens, um muito rico e um muito pobre. O pobre, ele tem uma ovelhinha, e a única ovelha que ele tem, come no prato dele, dorme no colo dele, olha, fica o dia inteiro brincando com os próprios filhos. É a paixão e é o sustento de onde ele tira o leite para cuidar dos seus meninos pequenos.
Mas também há um outro homem, um homem riquíssimo, que tem muitas reses, muitos bois, tem muito gado. E esse homem muito rico recebeu uma visita em casa, sabe, Davi? E na hora de matar um animal para comer com esse visitante, esse homem rico foi lá na casa do pobre, tomou a única ovelhinha do pobre, a única, a matou, a tosquiou, a matou e fez um grande banquete, churrasco. Davi, o que nós vamos fazer, Davi, com esse homem rico que podia ter pegado qualquer um do seu gado, mas pegou a única ovelhinha daquele pobre? E Davi se enche de furor e de raiva e diz: esse homem que tomou do pobre essa única ovelha tem que morrer, e tem que pagar a sua família 4 vezes mais de tudo aquilo que ele tomou. Natã coloca o dedo dentro do nariz de Davi e diz: Davi, esse homem é você. Davi, esse homem é você. Você tomou a única ovelhinha de Urias, a única mulher, podendo você ter qualquer uma do reino. Davi, você pecou contra o Senhor. E aí começa o Salmo 51. Leia comigo o verso 3. Quando Davi se confronta com o próprio pecado, ele escreve o Salmo 51 e ele diz: Senhor, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Vamos ler? Senhor, eu conheço o que é? Minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pode deixar ali. E o meu pecado está sempre diante de mim. Davi estava enfrentando agora uma depressão profunda, uma tristeza já de ter abandonado ao Senhor e não sentir mais o sussurrar de Deus, a voz de Deus, porque o pecado estampava o rosto dele. Ele dormia com o pecado, ele acordava com a acusação de Satanás, porque o diabo tinha convencido de que ele seria feliz, teria prazer, que seria uma coisa muito boa. Mas a estratégia do diabo é convencer você a fugir da presença de Deus, mas depois ele te acusa e diz: você está perdido. Agora você tem que parar de ir para a igreja, parar de ler a Bíblia, parar de orar, porque você é indigno. O diabo te leva a abandonar o Senhor, mas depois ele começa a jogar sobre você a culpa e o peso do próprio pecado. Por isso Davi diz: ah, Jesus, ah, Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim. Ele se deu conta de que o pecado estava agarrado nele. Primeira coisa que Davi faz aqui: reconhece o seu pecado. Davi poderia ter dado desculpas. Ah, Senhor, mas foi aquela mulher que foi tomar banho de janela aberta. Não, ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Ah, Senhor, mas qualquer um na mesma circunstância teria caído. Ah, Senhor, mas eu sou homem, sou falho. Ah, Senhor, mas não, ele não usa dessas desculpas e diz: Senhor, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Vamos dizer: o meu pecado está diante de mim. Primeiro passo para a restauração de Deus é reconhecer o pecado. Você pode, porventura, dar desculpas, mas Davi não deu e você não deve dar. O verso 4 diz: pequei contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos. Olha, irmãos, olha a parte A: contra ti, somente contra ti pequei. Contra quem Davi pecou? Segunda coisa que a gente aprende aqui: ele pecou contra Urias, porque matou Urias. Ele pecou contra aqueles soldados que morreram no dia que ele tentou encobrir o pecado, o assassinato do próprio. Matou o soldado inocente. Pecou contra a sua própria família, suas próprias mulheres, porque ele adulterou. Ele pecou contra muita gente. Mas ele reconhece só uma coisa aqui: contra ti, Senhor, eu pequei.
porque ele sabia que o pecado que ele tinha cometido contra Deus tinha afetado outras pessoas. Olha, meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero te dizer que quando você foge da presença de Deus, você entristece o coração de Deus, mas o seu coração também ficará triste. Se você ainda não aceitou Jesus, você peca. Se você é ímpio, você vai cair no pecado, vai fugir da presença de Deus e não está nem aí. Mas se você aceitou o Cristo, um dia foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, esse pecado vai te incomodar. E olha o verso 2: além de reconhecer que ele pecou e pecou contra Deus, ele diz: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Vamos dizer: purifica-me do meu pecado. Engraçado que ele fala aqui: Senhor, eu tenho transgressões, eu tenho iniquidade, eu tenho pecado. São três coisas, três classificações para o erro: transgressão, iniquidade e pecado. Transgressão porque quando ele decidiu cometer adultério, ele fez de consciência completa, plena. Transgressão significa de toda a vontade, de forma voluntária, alguém decide fugir e errar, fugir contra Deus. Iniquidade significa a sujeira que o pecado traz consigo. Iniquidade é aquilo que corrói a alma, que corrompe o caráter, que destrói a personalidade. E Davi estava reconhecendo: Senhor, a minha personalidade está corrompida, o meu caráter está desviado. Foi isso, Senhor, que eu fiz contra ti. Eu desobedeci, Senhor, eu transgredi de maneira voluntária. Não, eu não fiz porque alguém me convenceu a fazer. Não, eu fiz porque eu queria fazer. Ele reconhece. E terceira coisa: purifica-me do meu pecado. Pecado, segundo a Bíblia, é errar o alvo, é fugir da direção. É Deus ter um plano para a sua vida, Ele tem um propósito para o seu caminhar, e você vira as costas e vai para outra direção. Você erra o alvo. Você erra o alvo contra a bênção que Deus quer fazer através de você, contra o ministério e contra as palavras que Ele quer colocar na tua boca, contra o propósito espiritual, mas você erra o alvo de maneira deliberada, e assim foi Davi. Olha que coisa tremenda, o verso 5. Não, antes, verso 4, parte B: de maneiras que será tido por justo no seu falar e puro no seu julgar. Olha o que Davi sabia, irmãos. Davi sabia que agora diante de Deus, dizendo: Pai, sou pecador, Senhor, fugi da tua presença, Senhor, o Senhor me deu do bom e do melhor, e agora no auge da minha vida eu decido errar dessa maneira terrível. No auge da minha carreira como rei, pequei contra o Senhor. Mas agora ele está dizendo: Senhor, o Senhor é justo, o Senhor é justo para julgar. Olha, o mundo faz o contrário. O mundo tenta justificar o seu pecado. Não, mas é assim mesmo, você é jovem. O mundo tenta justificar o seu erro. Não, mas o que você fez todo mundo faz. O mundo tenta justificar o seu pecado. Não, mas olha, você pecou e agora, se pecar de novo, Deus perdoa. Mas Davi não diz. Ele diz: Senhor, o Senhor é justo. Pai, só o Senhor pode me justificar. Davi também não tentou justificar a ele mesmo, talvez dizendo assim: ó Senhor, é o seguinte, eu errei com o Senhor, mas olha, se o Senhor lembrar bem, na listinha que o Senhor tem aí, eu já fiz tanta coisa boa, eu já compus hinos, eu já cantei lá no templo, eu venci um monte de batalhas, Senhor, foi só agora. Mas ele não tentou justificar a si mesmo. Ele encarou o pecado de frente e diz: Pai, eu sou pecador e só o Senhor pode me justificar. Amém, irmãos? Ele não tentou fugir, transferir a responsabilidade. Outra coisa que a gente aprende, o verso 1 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Irmãos, que coisa tremenda! Se ele pede para Deus ter misericórdia, ele estava dizendo: Pai, olha para dentro da minha miséria,
porque de mim mesmo eu não tenho nada de bom, de mim mesmo eu não tenho nada de legal. Senhor, com os meus lábios eu te louvo, mas Senhor, com a minha vida eu te neguei. Era isso que ele estava dizendo: eu sou miserável, pó, pecador, nasci nu, vou morrer nu. É isso que ele estava dizendo. É terrível quando eu e você confiamos na nossa força. É terrível quando a gente se acha crente, super homem. Porque eu sou pastor, prego e falo e faço e diz, e a gente confia na nossa carreira. Maldito é o homem que confia em si mesmo. O apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia, porque de você mesmo não tem nada de bom. Você está entendendo isso? Está entendendo? A Bíblia diz que a nossa bondade é trapo de imundícia, e que ninguém vai entrar no céu porque é bonzinho, porque fez isso, aquilo outro, se não for pela graça e pela fé e pelo arrependimento contrito. Interessante que no final do versículo ele diz: apaga as minhas transgressões. Lavínia, minha pequenininha, já está na escola. Interessante que ela adora lápis e desenhar, e descobriu algo interessante também, que existe um negócio chamado borracha. Agora ela já sabe que quando o rabisco não é do jeito que ela queria, pode ter uma borracha para apagar. Davi estava falando: Senhor, passa uma borracha, apaga, porque eu não aguento mais, eu não suporto mais conviver com esse meu pecado do adultério. O verdadeiro arrependimento, diz a Bíblia, é quando o coração contrito se aproxima da graça de Deus e diz: Senhor, apaga esse pecado, porque ele está doendo tanto a minha alma, porque eu não consigo viver com isso na minha frente mais. E a Bíblia nos traz uma linda, uma preciosa notícia: que quando o arrependimento é verdadeiro, Deus te perdoa e Ele lança no mar do esquecimento os seus pecados. Aleluia! Amém, irmãos? Deus sabe de todas as coisas, mas tem uma coisa que Deus não sabe mais. Vou falar: Deus sabe de todas as coisas, mas vamos dizer, tem uma coisa, que Deus não sabe mais. O que é? O pecado confesso e perdoado. Talvez você esteja lá, aos pés da cruz, na beirada da sua cama, e falando: Senhor, me perdoa por aquilo que fiz, Senhor. Pai, todo dia eu peço, Pai, me perdoa. E Deus está lá do céu, olhando para baixo, dizendo: vem cá, meu filho, o que você está pedindo? Eu não lembro mais. Porque ele se esqueceu, porque ele passou a borracha do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Amém? Eu quero terminar a minha palavra. Que coisa linda. 16 e 17, ele diz: Senhor, o Senhor não tem prazer em sacrifícios, do contrário eu daria. Os sacrifícios agradáveis a Deus são espírito. Olha só, espírito, ok, irmãos? Quebrantado. O Senhor não vai desprezar o espírito quebrantado. Se você errou contra Deus, contra alguém de sua casa, se você errou contra a sua família, se você pecou contra o Senhor e chega diante do trono com o espírito quebrantado, o sangue de Jesus apaga todo o seu pecado. E diz a palavra: aquele que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele sabia que poderia ir lá para o templo, oferecer dezenas e centenas de sacrifícios, mas ele chegou a dizer: Senhor, não adianta sacrifício, porque o Senhor quer um coração limpo, um coração quebrantado. Mas tem muito crente escondido atrás do sacrifício da religião. Davi poderia ter se escondido lá no templo, ter chorado, fingido aquele choro de cachorro mal arrependido, e fingido que estava agora arrependido, mas não. Ele sabia que o arrependimento era entre ele e Deus. Não adianta mais as aparências, não adianta a cara de falso crente piedoso, não adianta chegar para o pastor e dizer: pastor, eu pequei, e continuar no pecado. Não adianta dizer que sobre contrição e cantar louvores ou pregar a palavra, mas se o pecado e dentro do seu coração é um sepulcro caiado,
É como um sepulcro no cemitério, todo pintado por fora, disse Jesus, e podre por dentro, não adianta. Davi sabia que não adiantava se esconder por trás da religião. Mas agora no verso 10 ele diz assim, coloca para mim ali, Wellington, por gentileza, verso 10. Olha o que diz o verso 10, Júnior, coloca aí para mim. Não sei se estão ouvindo ali. Danilo, vai lá. Vamos ler, irmãos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito abalável, reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi errou. Davi se desviou. Davi transgrediu. A carne dele estava adoecida. Diz a Bíblia que Davi estava sofrendo na carne os reflexos dos conflitos emocionais, mas agora ele pede para que o Deus Todo-Poderoso, que é cirurgião, cardiologista, fizesse um transplante de coração nele. E ele fala: ó Deus, troca o meu coração, tira um coração de pedra e me dê um coração de carne. Eu não quero mais ir para o templo e cantar de modo fingido. Eu não quero mais estar com o meu coração corrompido e não conhecer os meus próprios caminhos. Mas agora ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. E ele diz no verso 12, olha o que diz aí, vamos ler: restitui-me, olha o verso 12, a alegria da salvação. Se você é crente e você já tem a salvação em Cristo Jesus, eu quero dizer, você não perde a salvação, diz a Bíblia, mas há uma coisa que você perde, há uma coisa que você deixa de viver, deixa de experienciar, que é a alegria da salvação. Por isso ele vai clamar: Senhor, me dá um coração limpo, um coração puro, e me dê de volta a alegria da salvação. Nessa noite eu não sei qual tem sido o seu caminho, por onde você tem andado. Talvez você não tenha andado como Davi. Davi chamou a mulher para o seu leito e com ela adulterou. Mas talvez você não tenha praticado isso na real, mas você tem olhado para mulheres e tem desejado. Talvez você não tenha adulterado na prática, mas a pornografia não sai do seu computador, do seu celular. Talvez você não tenha e tenha dito para Deus: olha, Senhor, eu não sou tão pecador assim. Mas você não tem adorado a Deus em espírito e em verdade. Você não tem feito o que diz o verso 17: chegado à presença de Deus com o espírito quebrantado. Porque você se acha tão perfeito, tão bom, que não precisa de uma oração contrita diante do Senhor. Talvez você não tenha cometido escândalos, mas Satanás tem rido da sua cara. Todas as vezes que ele te tenta, você tem caído. Porque o pecado ele aparece em palavras, pensamentos, ações, omissões e de fato atitudes. Por isso nessa noite é noite de concerto com Deus. Um coração quebrantado encontra Deus. Um coração quebrantado tem paz de espírito. E agora Davi faz essa oração ao Senhor em lágrimas, mas se levanta do pó e da cinza, e Deus diz: agora Davi, eu quero continuar a história na sua vida, mas eu quero terminar essa mensagem dizendo: a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, colherá. Vamos dizer? Aquilo que o homem plantar, colherá. E lendo esse texto, o Espírito Santo me falou um mistério que eu nunca tinha pensado na minha vida. Qual foi a resposta de Natã quando Davi diz: esse rico que tomou a única ovelhinha tem o quê? Morrer. E pagar quantas vezes mais? 4 vezes mais. Davi sofreu em sua vida. Olha, eu arrepiei. Quando eu estava meditando essa palavra, o Espírito Santo falou comigo das 4 grandes perdas de Davi.
Por conta do pecado contra Betseba, Davi teve seus filhos. E houve uma palavra contra a família de Davi, que a espada não sairia da casa dele. O filho mais velho foi desobediente a Davi. Outro filho abusou sexualmente da meia-irmã chamada Tamar. Outros 2 filhos. E o filho que estava na barriga daquela mulher que ele adulterou, Betseba, não vingou, morreu no ventre. Perdeu, irmãos, 4 filhos. Porque diz: deverá pagar quantas vezes mais? 4 vezes mais. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Dura coisa é estar com o coração longe de Deus no pecado. Dura coisa é brincar de ser servo, estar perto do reino, mas longe do coração de Deus. E nessa noite você terá a rica oportunidade de dizer: Senhor, livra-me do meu pecado, livra-me da minha transgressão, livra-me da minha iniquidade, faz um transplante em mim, Senhor, arranca o meu pecado e me coloca um coração limpo. Vamos ficar em pé e nós vamos fazer essa oração, porque esse é o momento em que o Espírito de Deus está trabalhando em você. Essa é a hora que a palavra de Deus está te convencendo de que não é possível continuar assim, e que Deus quer você de volta, como filho pródigo que voltou e diz: ó Pai, contra ti somente pequei. E o pai o abraçou, o beijou e fez uma grande festa. Nessa noite, se você estava distante, Jesus quer você perto. E assim como o pródigo, Ele está te trazendo para o rebanho, para o aprisco, porque você é dele. Você tentou fugir da vontade de Deus, mas você é dele. Você pertence ao Senhor. Ele tem ciúmes de você. E junto ao Ministério de Louvor nós vamos louvar ao Senhor. E nós vamos entregar o seu coração diante de Deus. E nós vamos orar depois pela sua vida, porque Deus tem ciúmes de você. E Ele está te convencendo que não dá mais para continuar com a mesma história, com o mesmo caminhar. Dê oportunidade para o Espírito de Deus restaurar o seu coração nessa noite. Amém, irmãos? Amém, igreja? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos louvar esse louvor conhecido da igreja, mas que fala muito ao nosso coração, fala muito à nossa alma. Nós vamos entregar o nosso coração a Jesus. Sim, Deus. Esse é o momento onde Deus está trabalhando no seu coração. Esse é o momento que a igreja está orando. Esse é o momento que nós estamos intercedendo, pedindo ao Senhor que clame, que o Espírito Santo clame, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Sim, Deus.